mas hoje eu fui chamada aqui para falar, e ali está um pouquinho, eu sempre digo que aquele meu currículo ali é só letrinha no papel. Nada do que eu aprendi ali, talvez primeiro do que alguém aqui, diz quem eu sou. Diz de um lugar que eu já fui, de coisas que eu aprendi, mas não diz quem eu sou. Quem vai dizer o que eu sou é a nossa experiência aqui, nesses 20 minutos que eu vou ter com vocês, e eu quero fazer disso também uma experiência memorável, porque está sendo para mim uma experiência memorável estar aqui. Mas quando fala ali, naquela linha que tem andragogia, andragoga, pedagoga, eutagoga, eu gosto muito de falar sobre essas áreas aí, porque muitas das vezes a gente vai falar assim, essa pessoa é educadora. Quando a Patrícia me apresenta, ela diz assim, ela é uma educadora, mas fala de que lugar essa educação? E de que lugar me incomoda ou me aciona para o meu ofício ser educadora? E eu desenvolvi essas faces profissionais construindo tudo isso ali entrelaçado. O pessoal fala, Val, você faz o que afinal? Eu disse, eu faço tudo que está ali. Eu trabalho como psicanalista clínica, eu sou especialista em psicologia organizacional, sou especialista em neurociência, sou terapeuta integrativa e ortomolecular, sou trainee em educação corporativa humanizada, sou andragoga, pedagoga, eutagoga, neuropsicopedagoga. Val, por que você está falando isso? Calma. Sou mentora de desenvolvimento humano, consultora de recursos humanos, professora universitária, palestrante e escritora. Sou mestre em educação, sou mestranda em neurociência e sou doutoranda em educação. Sou mãe de mel e de vida. Só que eu trocaria tudo isso que está aí por uma palavra que eu tenho aprendido nos últimos anos. Eu sou serva. Troco tudo, acredite. Troco não. Eu já me defini assim e eu me posiciono dessa forma. Tanto me posiciono assim, vocês vão conhecer um pouquinho agora. Eu vou deixar aqui para poder falar para vocês. Aí eu trouxe um pouquinho dos meus livros, né? Esse aqui foi o primeiro livro que eu lancei. Esse foi o segundo. Esse foi o terceiro, que em plena pandemia eu coordenei, juntei os especialistas, coordenei e fui coordenadora, na verdade, editorial desse livro, que é uma bênção também. Mas eu quero parar nesses dois últimos, que é esse aqui, Identidade Regenerada, que foi o livro que eu lancei no auge da quimioterapia. O ano passado, na verdade, né, 2025, foi o lançamento desse livro. E esse ano eu lancei esse livro aqui, junto com minhas filhas. Nós somos autoras desse livro aqui, que é A Lagarta que Sonhava Voar, um livro que fala sobre propositologia para criança. É muito legal o livro, depois eu faço recomendações para vocês, tá bom? E eu trouxe 2 livros, mapeamento comportamental, para fazer um sorteio com vocês aí, tá bom? Maravilha. Então, vocês conheceram um pouquinho da minha trajetória até aqui, e aí minhas redes sociais, mas eu queria falar aqui, ó. O propósito que floresce na maturidade. E aí, que maturidade é essa? A gente está falando de idade? Será que a gente está falando somente da idade? Será que é só desse grupo que a gente está se denominando aqui os novos 30? Certamente não. Eu posso dizer que a maturidade ela é fruto de uma vivência. E todas nós aqui somos maduras, uma área mais que outra. Talvez eu seja mais madura financeiramente do que minha amiga Andréia. Talvez a Andréia seja mais madura nos relacionamentos do que eu. Quando a gente fala de maturidade, a gente está falando de uma área específica, a gente não está falando do todo. E a gente tem a pretensão de querer ser madura no todo. Não dá. Porque são muitas camadas, muitas áreas, muitas solicitações, muitas demandas que a gente traz, né? E o propósito que floresce na maturidade é pensar sobre o que a gente está fazendo com a experiência que a gente tem e como a gente pode ser útil para outro com aquilo que a gente possui agora. A gente não espera se casar para ser feliz. A gente não espera comprar um carro para ser feliz. A gente não espera estar num lugar, num ambiente como esse para ser feliz. Eu sempre digo assim, ó, floresça onde você está plantado primeiro. Você só sai do lugar que você é plantado quando você floresce. E depois que você floresce, se a gente for olhar biologicamente a história de qualquer fruto, antes dele nascer vem a flor. Sim ou não? A flor, ela é o que preconiza o fruto.
Sim ou não? Então, se eu não floresço, eu não dou frutos. E o convite para florescer na maturidade é um convite de você observar o que é que você está fazendo ao longo da sua vida com a experiência que você tem. Porque muitas das vezes a gente fala assim, não, mas eu só vou me sentir melhor quando eu estiver morando de fato em Alphaville, quando eu estiver com o emprego dos sonhos, quando eu estiver com o carro do ano, quando eu tiver... A gente sempre está apostando no ter. Ter mais. Ter. E a gente muitas das vezes esquece do ser. E o que é que mobiliza esse ser em nós? Aí eu trouxe um tripé aqui maravilhoso, que tem sido o tripé do meu trabalho nos últimos anos. O tripé da identidade, da capacidade e do pertencimento. O que seria essa identidade aqui? Vida, sente lá, por favor. O que seria essa identidade? Identidade é eu saber quem eu sou, apesar de. Sempre vai haver um apesar de. Apesar do tratamento oncológico, eu sou Valderez Loyola, mãe, empreendedora, amiga. A minha identidade não se define por uma circunstância. Uma circunstância não limita o que eu posso fazer em meio a tantas adversidades. Vocês estão compreendendo? A minha identidade, ela precisa ser preservada, apesar de. E só quando eu tenho uma identidade preservada, eu consigo descobrir qual é a minha capacidade. Embora, muitas das vezes, a gente só descubra alguns talentos e habilidades em meio à adversidade. Interessante isso. A gente não faz uso daquilo ali. A gente está sempre esperando que as coisas aconteçam de forma melhor. Que a porta se abra de uma forma... Mas não pode ser uma porta assim de 80 centímetros. Não, tem que ser uma porta de 1,40 m. Esse descontentamento, ele não é de todo negativo. Porque ele me dá insumo, ele me dá combustível, ele me fomenta, ele me empurra para querer mais. Mas até quando a gente vai ficar sempre buscando por mais e pelo melhor? E pelo novo? Quando a gente entra nessa atmosfera, a gente acaba não vivendo e não usufruindo os benefícios do que a gente já tem conquistado. Né? A gente já chegou bem longe, mas a gente está olhando sempre para o para-brisa. Quando a gente para por um instante, que olha para o retrovisor, a gente faz, uau, que jornada incrível que eu construí. Só que aí a gente volta para o para-brisa, não, mas o meu foco é lá. Ok, o foco tem que ser lá mesmo, eu acho que está tudo beleza se continuar assim. Porém, o valorar a caminhada, o valorar a trajetória, que não pode ser esquecida, muito pelo contrário, precisa ser honrada e lembrada, e muitas das vezes celebrada, a gente vai deixando para trás. E é importante que a gente fale que a gente só consegue fazer isso quando a gente, de fato, já tem a maturidade. Essa maturidade, ela é sustentada nesse tripé. Eu sei quem eu sou, eu sei o que sou capaz de entregar, só que aqui vem uma coisa legal, ó. Sei o que sou capaz de entregar, só que agora eu preciso fazer parte de uma conexão. Que pertencimento é esse? Qual é a mesa que eu me sento? Quem é aquela pessoa que vai estar ombreada comigo? Ombreada é uma linguagem meio militar, mas é aquela linguagem que diz assim, ó, eu não estou só, tem alguém ali comigo, está ombreado comigo. E eu gosto de dizer muito que eu tenho, nesses 2 anos de tratamento oncológico, ombreadas comigo minhas filhas. 2 crianças, mas que durante esse percurso, desculpa, mas foi natural agora, foi quem esteve do meu lado. Durante toda a minha radioterapia, que foi agora em janeiro desse ano, foi durante as férias dela, 28 sessões, não teve um dia, eu não tinha com quem deixar, eu não tenho rede de apoio.
Não teve um dia que eu precisasse ir para o hospital que elas não estivessem acordando 4h30 da manhã junto comigo. Enquanto eu entrava para a sessão, que entrava na máquina, elas ficavam sentadas na recepção, me aguardando sair. E eu saía bem mal, e elas diziam, mamãe, não tenha medo não, a gente está com a senhora. Eu dizia, meu Deus, é para me preocupar, é para eu ficar feliz. Mas assim, ter alguém ombreado com você te encoraja. Aquilo ali era meu combustível. Eu saía mal, mas eu sabia que foi um dia vencido. Bora, vamos para o próximo. Para o próximo. Por isso que eu falo que essa maturidade aqui não tem a ver com a idade. Porque elas foram maduras nesse processo comigo. Maduras. Estão sendo, na verdade. Tem sido desafiador? Sim, obviamente. Mas eu tenho sustentado essa identidade aqui. Eu tenho segurado essa capacidade de continuar produzindo e inferindo em vidas. Não deixei de trabalhar, não deixei de atuar, não deixei de falar. E todas as vezes que eu pego o microfone achando que vou trazer uma palavra de cura para alguém, eu que sou curada. Todas as vezes. E aí, nesse lugar de saber quem eu sou, saber da minha capacidade e buscar essas conexões poderosas, me deu um pertencimento incrível. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque essa jornada tem sido construída de muito tempo, né? Patrícia, com todo esse movimento, e apaixonada como eu sou por estar perto de pessoas, eu posso dizer uma coisa: sem identidade, sem capacidade e sem pertencimento, uma mulher, ela se torna rival dela mesma. Ela jamais vai conseguir viver num ambiente como esse sem rivais, porque a primeira rival dela é ela mesma. Ela ainda não se encontrou, ela ainda não se energizou e não se curou a ponto de saber quem ela é. Aí quando a gente olha para essa imagem, é uma interrogação com um perfil de uma pessoa, de um ser humano, que leva a gente a essa provocação. Quem eu sou? Quem o outro diz que eu sou? Porque eu posso ter uma ideia de mim equivocada. E geralmente eu digo, quando a gente tem uma ideia da gente, ou a gente está além, ou a gente está aquém. A gente não consegue se ver com a realidade que o outro muitas das vezes nos vê, né? É interessante que a gente se vê ou para mais ou para menos. Mas no ponto de equilíbrio, quem nos enxerga é o outro. É ele que valora o nosso posicionamento, a nossa identidade. Eu acho isso rico, porque isso fala da nossa identidade, mas do ponto de vista daqui, ó, dessa construção. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta, chama-se Janela de Johari. E essa ferramenta é muito legal, porque ela fala do eu público, o eu cego. O eu público é aquele que eu conheço e você também conhece. O eu cego, eu desconheço, mas você conhece. O que é esse eu cego? Bom, eu estou aqui agora falando para vocês e contando um pouco da minha jornada. Esse é o meu eu público. Eu estou mostrando para vocês e vocês estão vendo. O eu cego é o que vocês estão enxergando de lá para cá. Eu não sei como é que vocês estão me vendo, como vocês estão me avaliando. Eu desconheço como você pensa sobre mim, mas você conhece isso que você está pensando sobre mim agora. Aí a gente vai para aqui, ó, para o eu secreto. Eu não estou contando tudo. Tem coisas aqui que poderia até falar, mas eu não estou falando. Esse eu conheço e vocês desconhecem. Aí a gente vai para um outro lugar, que é o eu desconhecido. Nem eu e nem você conhece. Agora vamos lá pensar um pouquinho sobre isso aqui. Se nós somos, e aí todo mundo acredita que nós somos criaturas, que aqui é somente da teoria da evolução, por favor sinalize para eu não ferir nenhuma perspectiva ou nenhuma ideologia. Então todas creem que somos criadas, somos criaturas, certo? Quando a pessoa que criou esse controle aqui, estava fazendo esse controle, e colocou esse botão aqui atrás, ela colocou com um objetivo. Ela colocou com uma função. Fui na loja, comprei esse controle e disse assim, nossa, que escova de dente sensacional. Sensacional, inovadora. Comecei a escovar os meus dentes com essa escova de dente. Aí minha amiga psicanalista, Ciliene chegou lá em casa e disse, Val, tá doida, Val? Tá escovando o dente com controle? Eu digo, isso aqui é um controle? Aí ela disse para mim, claro que é um controle, você não sabia? Eu disse, não. Aí fui olhar para os meus dentes
e percebi o estrago que estava causando na minha boca, na minha gengiva e, consecutivamente, no controle. Aí ela, Val, você não leu o manual? Não, não li o manual. Aí ela fala, pega o manual e leia, você vai descobrir coisas incríveis que esse controle é capaz de fazer. Ele passa slide, ele tem um laser maravilhoso. Se o cara que criou isso aqui foi capaz de pensar em todas as funções que ele é capaz de fazer, todas as entregas que ele é capaz de fazer, e deixou com ele o manual, a gente entende também que tudo que é criado tem que vir com o manual. Então, se você compra um celular, o celular vai vir com o manual. E você vai lá consultar o manual para você não quer dar tilt no seu celular novo. Nós acreditamos que nós também fomos criadas. Que nós também somos criaturas. Mas e cadê a consulta do manual? Certamente você tem botãozinho aí secreto que você é capaz de fazer tanta coisa e você não sabe porque você não acessou o manual. Certamente você está dando uso indiscriminado e muitas das vezes equivocado para as potencialidades que você foi forjada e você não sabe disso. Justamente porque deixou de consultar o manual. Mas que manual é esse? Aí, essa palavra ela vai vir dedicada ao seu coração e certamente você vai ter revelação dela. Por quê? Porque há em nós algo que se chama idiosincrasia. Parece um palavrão, né? Alguém já ouviu falar dessa palavra? Essa palavra que está aí, ó, fala de uma marca pessoal e indelével. Algo que é seu, unicamente seu, pessoal e intransferível, igual a senha do seu cartão. Apesar que tem pessoas que estão hoje, né, divulgando senha de cartão. Vai aqui, ó. A senha aqui é 1804, vai lá. Mas, em geral, não é para ser feito isso, né? Algo que você carrega com você. Algo que foi colocado em você. Você foi marcada pelo seu Criador. Há em você um selo. E esse selo é chamado de idiosincrasia. Que é algo que é seu, que você carrega e que você diz assim... Nem sabia que era capaz de fazer isso. Talvez você nunca nem descobriu esse processo seu. E muitas das vezes, sim, as pessoas me convidam para fazer esse processo junto. Como eu sou mentora dessa área comportamental e de neurociência, eu ajudo muitas pessoas a descobrirem qual é a sua idiosincrasia. E é uma jornada incrível. Porque uma vez que você descobre que você tem um botão que te aciona para uma potencialidade que você nunca imaginou que era capaz de entregar, você sai dali com superpoderes. E mais do que isso, você sai dali dizendo, uau, eu sou incrível. Aí começa o seu processo de descoberta e de construção daquele tripé. A sua identidade, ela começa a ser regenerada. E uma identidade regenerada é uma pessoa que entendeu que ela nasceu com a identidade regenerada. Durante a vida, ela foi degenerando a sua identidade e ela precisa passar pelo processo de novamente regenerar-se. E para encerrar minha fala e já dizendo que estou muito feliz de estar aqui novamente, a idiosincrasia está em eu ser quem eu sou. E a alteridade está em o outro ser quem ele é. E isso nos coloca em um lugar de muita responsabilidade. Se eu sei quem eu sou, eu respeito o outro como ele é. Se eu tenho a minha idiosincrasia, o outro tem a alteridade. Então eu tenho todo o espaço na vida, desde que o meu espaço não interfira no espaço do outro. Isso é lindo, né? Porque eu tenho o meu jeito de ser, ok, Gabriela, beleza. Mas e o outro não tem? E quando a gente está naquele calor de observar o outro, a gente fala, mas fulano precisa mudar. Nunca é a gente, né? Aí a gente fere a nossa idiosincrasia quando a gente machuca a alteridade do outro. E nessa perspectiva aqui, aí tá, todo mundo conhece, é conhecido muito como a pirâmide de Maslow. Mas aqui fala da teoria da motivação humana. E aí a gente tem uma série de escaladas, mas lá em cima, ó, o que a gente quer de fato é isso aqui, ó. Crescimento, ó, a gente quer autorrealização.
Eu não consigo me realizar se não for através da realização coletiva. E nesse lugar eu quero parabenizar a Patrícia por essa iniciativa tão incrível, tão poderosa e tão fantástica de congregar mulheres. Por que mulheres? E por que mulher é mais desafiador? Porque nós carregamos o benefício de ser de fases. Mulher de fases. Nós carregamos essa maravilha, que é em 30 dias a gente ser cíclicas, seres cíclicos. A gente está na lua nova, depois a gente está na minguante, depois a gente está na cheia, depois a gente está na crescente. E aí, claro, sem misticismo nenhum, mas pura ciência, o nosso corpo todo se altera para acompanhar essa criação maravilhosa. Nós somos parte da criação que Deus fez. E se a gente entende isso, a gente não pode negar essa ciclicidade que a gente tem. E esse poder que a gente tem de se refazer todos os dias. Porque eu já vi gente brabo na história, mas igual a mulher não tem, não. A mulher, ela acorda, ela vive um ciclo, daqui a pouco ela está dentro de um furacão, mas ela sai dali, pisando, linda e maravilhosa, e chega e ela representa muito bem. Nós temos essa capacidade, a gente precisa se empoderar disso. Não do poder que está aí banalizado, desse empoderamento feminino que está, de fato, vulgarizado até, mas que a gente precisa pensar nessa marca pessoal aqui, Qual é a minha contribuição para o mundo? Como é que eu me apresento enquanto identidade, capacidade e pertencimento? E digo mais, a gente precisa entender que nesse lugar a gente precisa fazer aqui, uma construção de legado. O que eu estou fazendo infere positivamente na vida do outro? Coletivamente na vida do outro? O que é que eu agrego quando eu falo? O que é que eu agrego quando eu venho para um lugar como esse? E dentro dessa perspectiva eu quero dizer que eu sou muito grata de estar aqui. Patrícia, Zeli Boutique, olha aqui. Rede Sempre TV, que sempre me acolhe, que sempre me dá espaço, e que esse espaço ele possa ser cada vez mais propagado, difundido, e que a gente tenha essa responsabilidade de sempre estar congregando novas mulheres, porque tem muitas mulheres incríveis que precisam ser ouvidas. Muito obrigada. Obrigada. Sim, gente, claro. Ainda bem que eu tenho Yasmin na minha vida. Mas olha, para não ficar somente aqui, quem quiser me acompanhar, por favor, eu faço questão que vocês me sigam lá na rede social. Eu até trouxe aqui, o QR Code do meu Instagram. Para mim vai ser uma honra ter vocês lá. Se vocês quiserem também encontrar o caminho da sua idiosincrasia, pode me chamar também. Vai ser uma honra caminhar com vocês. Muito obrigada. Beijo.